Olá, nós vamos meditar hoje sobre o Salmo 133, versículo 1, no qual a bendita palavra do nosso Deus diz: ó, como é bom e agradável viverem unidos os irmãos. É uma coisa bastante curiosa da nossa natureza, da nossa forma de ser, que infelizmente nós damos valor às coisas na sensação da sua ausência. As coisas têm o mesmíssimo valor quando elas estão presentes. As coisas têm o mesmíssimo valor quando elas estão nas nossas mãos. Mas é fato que muitas vezes, para percebermos este valor, para enxergarmos este valor, as coisas precisam estar ausentes. Parece que o ser humano, de uma forma bastante contraditória, paradoxal, valoriza mais aquilo que não tem e aprende a considerar o valor das coisas quando elas estão ausentes. Esses 2 meses passei por esta experiência. Tive sempre uma relação maravilhosa com o meu sogro e uma relação maravilhosa com o meu pai, especialmente após a minha conversão e a conversão do papai. Faz 18 anos que faleceu meu pai e faz 20 anos que faleceu o meu sogro. E de vez em quando eu me pego com extrema saudade de coisas simples, de quando tomávamos um café, de quando falávamos de futebol, de quando me perguntavam eles com bastante curiosidade acerca de algumas coisas da vida e da Bíblia. E isto era uma coisa tão corriqueira quando estávamos juntos, mas agora que eles faleceram, que saudade destas coisas corriqueiras, como elas ganham mais sentido, como a saudade aperta o coração. É impressionante, mas nós somos assim. Pastor, por que o senhor está falando destas coisas? Eu estou falando dessas coisas porque nós também estamos experimentando isso com relação à casa do Senhor e à nossa comunhão física, pessoal, presente na igreja. Deus é um Deus tão maravilhoso que quando Ele nos salva em Cristo, Ele nos salva também como um povo. A salvação, com certeza, tem uma dimensão individual da pessoa e da sua experiência. Mas isso não significa que ela não tenha também uma dimensão coletiva, que nos joga para a experiência com o outro e que nos coloca, assim, como salvos, vivendo dentro de um corpo, o corpo do nosso Senhor Jesus Cristo. O salmista diz que esta vida do povo de Deus em união, ela é agradável, ela é boa. E eu queria que você pensasse comigo em algumas coisas que dizem respeito a esta comunhão, a esta unidade, a esta convivência fraterna, a esta convivência afetiva, às condições que nós temos como vida de povo de Deus, que tanto abençoam o nosso coração e que o salmista chama de forma tão enfática de coisas boas e de coisas agradáveis. Primeiro, 2 coisas acerca do contexto do Salmo 133. O Salmo 133 é parte integrante do 5º livro dos Salmos. E no 5º livro dos Salmos, já mencionamos isso outras vezes, o livro dos Salmos, como nossos irmãos da antiga dispensação usavam, eram divididos em 5 livros e cada um desses livros era usado dentro de uma ocasião especial. O 5º livro dos Salmos, onde está inserido o Salmo 133, ele fala acerca do que Deus está fazendo entre as nações e do que Deus está fazendo na vida do seu povo a fim de glorificar o seu próprio nome. Este é o momento no qual aqueles irmãos usavam
aqueles livros para relembrar o que Deus estava fazendo nas nações e o que Deus estava fazendo em Israel, a fim de glorificar o seu nome. Deus glorifica o seu nome quando reconhecemos a sua bondade em fazermos parte da vida de um povo resgatado. Deus está operando entre as nações para muito além das barreiras culturais, geográficas, linguísticas, que Ele está operando na vida de um povo e chamando para si um povo a fim de abençoá-lo e nesta bênção glorificar o seu próprio nome na alegria que nós temos da comunhão e na alegria que nós temos da nossa união. Uma segunda coisa interessante e importante acerca do Salmo 133 é que ele foi escrito por Davi, muito provavelmente após a superação de momentos muito difíceis da história de Israel. Davi, o rei, não pôde assumir a liderança de Israel. Saul, o usurpador, dividia o povo, pregava e incitava o ódio, governava com inveja, alimentava a beligerância, a fim de que as tribos não se unissem, porque unidas poderiam representar um problema para o seu reinado. Por isso, ele ensinava o ódio, por isso, ele ensinava a guerra, por isso, ele incitava a perseguição a Davi e a divisão entre as tribos. Essa é uma tática bastante comum entre os homens. Já que o meu nome não consegue unir, eu vou de alguma maneira ganhar através da divisão, da beligerância, e do ódio. O que está acontecendo no Salmo 133 é que a graça e a bondade de Deus fizeram ser superadas todas essas coisas. Saul é morto. Há uma divisão agora que está sendo superada. Os anciãos de todas as tribos de Israel se reúnem para reconhecer que Deus havia ungido Davi como rei. Muito provavelmente, Davi está no palácio, olhando de uma das suas janelas para o pátio, e lá estão esses anciãos celebrando a volta da unidade, a superação da divisão e o fim da beligerância e da guerra. Davi, ao olhar aqueles anciãos felizes por retornarem à comunhão, ele celebra como é bom e como é agradável viverem unidos os irmãos. Estas duas coisas relativas à compreensão do Salmo 133 também devem ser a nossa alegria. Dentre as nações, Deus está glorificando o seu nome. Deus fez a mensagem do Evangelho chegar aos confins da terra, vencendo barreiras culturais, linguísticas, espirituais e até mesmo continentais, porque lá de um cantinho da Palestina, o Evangelho chegou ao Brasil, superando tempos, línguas, povos, culturas, raças, para que nós também ouvíssemos a palavra do Evangelho. É Deus trabalhando nas nações, é Deus operando os seus desígnios soberanamente para que a sua glória seja conhecida através do Evangelho, para que os povos resgatados se reúnam um dia e glorifiquem ao nome de Deus. Por outro lado, nós também temos a superação da guerra. Quem éramos nós? Nós éramos egoístas, vivíamos para os nossos prazeres, olhávamos apenas para o nosso umbigo, éramos como que órfãos, revoltados num mundo sem paternidade, sem maternidade e sem irmandade.
Agora, vencidas todas estas coisas que nos separavam, Deus, pelo seu Espírito e pela bondade de Cristo, leia depois muito atentamente Efésios capítulo 2, versículo 1 a versículo 10, como Deus quebra essas barreiras pelo seu Espírito e no sangue de Cristo, nós bondosamente fomos alcançados. Igreja Presbiteriana de Vila Maria, como é bom saber isso. Deus estava planejando que um dia o Evangelho chegasse às nações. Deus estava planejando para a sua glória que um dia o Evangelho chegasse ao Brasil. Deus estava planejando para a sua própria glória as nações o conhecessem e ele, ali na Vila Maria, plantasse uma igreja que reconhecesse a sua glória. O Evangelho chegou às nações e nós louvamos a Deus por estas coisas. Nós também outrora inimigos, rebeldes, divididos por natureza, olhando apenas para nós mesmos, fomos tirados do orfanato do mundo e trazidos para a família do povo de Deus. Nós éramos egoístas, nós só pensávamos em nós não tínhamos família pela qual pudéssemos ser chamados pelo nome, o nome espiritual de Cristo, mas tudo isso Deus nos deu. Como se fora pouca a salvação em Cristo, Ele também nos deu a salvação como família de Cristo. E estas coisas têm que ser lembradas nestes dias de dificuldade. Nós estamos separados, não por guerras, não por egoísmo, não porque Deus não nos fez um em Cristo, mas estamos separados geograficamente. O que precisamos tomar cuidado é que a separação geográfica e a distância da igreja física, da igreja em Vila Maria, na Rua da Gávea, não nos torne insensíveis à igreja espiritual. Eu posso telefonar e orar para alguém. Eu não estou fisicamente com ele, mas a oração transcende e vence a barreira física. Eu não posso mais abraçar as pessoas no culto à noite, mas eu posso cultuar com elas, telefonando para juntos cantarmos um hino. Eu, não posso mais declarar o meu amor olhando nos olhos e estando abraçado a cada um dos irmãos. Mas eu posso sim me preocupar com a sua situação emocional, me preocupar com a sua situação financeira, olhar para os irmãos mais desprovidos da igreja e dizer que o amamos através de uma bênção material, concreta, que o auxilie nas suas dificuldades. Eu posso olhar para um idoso solitário. Eu posso olhar para alguém que não tem os meus recursos materiais e ser solidário. E eu posso olhar para aquelas pessoas que muito provavelmente estão precisando hoje de um telefonema e de uma oração. Ó como é bom, ó como é agradável viverem unidos os irmãos. Nós precisamos sim lembrar dessa bênção. Estamos desprovidos do encontro físico, de um local geográfico na Rua da Gávea, mas não estamos desprovidos das bênçãos espirituais e do corpo de Cristo, feito pelo seu sangue e unido pelo seu Espírito. Por isso, eu preciso estar atento para o louvor a Deus. Nas nações, o Evangelho alcançou a Vila Maria. Nas nações, Deus glorificou o seu nome e o Evangelho chegou aos meus pais. Nas nações, Deus chamou um povo independente de língua, cultura e raça. Nós não temos cor, irmãos. Há uma guerra acontecendo no mundo hoje porque a cor foi usada para ser desprezada. Nós somos seres resgatados, seres humanos, pessoas feitas em um corpo em Cristo. Nós não temos etnia, nós não temos raça, nós somos o povo eleito de Deus. Louvemos a Deus por isso.
E também olhamos com muito carinho e cuidado a quem eu posso abençoar. Já passaram-se quase 3 meses desta situação terrível de distanciamento. Será que o distanciamento esfriou seu coração? Nesses 3 meses, o que você fez em prol do seu irmão necessitado ou de alguém que possa precisar do seu carinho e da sua oração? Talvez esses tempos ainda demorem mais 1, 2 meses. O soberano Deus cuidará do tempo disso. Mas enquanto esse tempo não se encerra, você precisa ser, sim, uma bênção na vida dos irmãos de Israel, dos irmãos da igreja, dos irmãos da Vila Maria. Exorte o seu coração nestas coisas. Ó, como é bom e agradável viverem unidos os irmãos. Nós ansiamos, sim, pela bênção de sentirmos o cheiro da pipoca entrando no templo no domingo à noite. Nós ansiamos, sim, abraçarmos-nos fraternalmente, desejando uma boa semana para cada um dos irmãos que está na igreja. Nós sentimos falta, quanta falta nós sentimos de perguntar: alguém foi omitido na distribuição do cálice? Como temos saudade de ouvir e ser edificado pelo coral, de cantar louvores com a equipe de cânticos, de olhar o zelo com que cada sociedade e departamento cuida da vida dos nossos irmãos. Sim, estas coisas em breve voltarão, mas elas não são as únicas pelas quais a palavra de Deus diz: ó, como é bom e agradável viverem unidos os irmãos. Vivamos em união, louvemos a Deus pela vida que temos em Cristo, louvemos o seu nome, porque o Evangelho chegou ao nosso coração. Bendigamos com fervor a Deus, porque Ele nos tirou do orfanato do mundo, e o louvemos com todo o nosso coração. Somos um povo abençoado. Este povo que pode celebrar, sim, que é bom e que é agradável viverem unidos os irmãos. Oremos. Bondoso Senhor da nossa vida, obrigado porque fomos feitos povo do Senhor, de propriedade exclusiva de Jesus, unidos pelo Espírito Santo e independente de qualquer situação humana, geográfica ou temporal, povo salvo do Senhor Jesus Cristo. Que nestes tempos que ainda precisamos aguardar para novamente, juntos, física, pessoalmente na igreja, matarmos a saudade da tua casa, que lembremos que nós também somos habitação do Senhor, que nós louvemos o teu nome pela obra redentora de Cristo, que nos fez um corpo, e que na alegria desta lembrança possamos, independente das dificuldades que os tempos nos trazem, colocarmos em nosso coração o desejo de servir ao Senhor, abençoando aos nossos irmãos. Obrigado a Deus pela redenção em Cristo e pela família da fé, em nome de Jesus. Obrigado pela sua bondosa atenção sempre. Deus abençoe a sua vida e que muito em breve possamos nos ver superando todas as nossas dificuldades e as nossas diferenças. Deus abençoe meus irmãos. Boa noite.